Estação Boas Novas, com Orlando César. Então, irmãos, vamos aqui. Eu fiz uma pergunta para um cidadão aqui que tem um programa na rádio, aqui, Rádio Cultura FM, cujo título o tema, né, o título do programa me dá toda a liberdade de fazer a pergunta, porque pergunte que a Bíblia responde, tá? Então eu fiz essa pergunta. Não queremos aqui atacar ninguém, nem falar mal de ninguém, mas nós queremos chegar a uma conclusão da Escritura. Sempre foi nosso foco aqui, falar da Escritura. Esse é o nosso foco, tá? E fizemos essa pergunta aqui, na semana retrasada, e eu pedi para o cidadão ler 1 Reis capítulo 8, versículo 12 e 13, e explicar essa contradição que tem nesse capítulo. Mas só que o versículo 27, onde começa a contradição, o cidadão não leu. Ele leu só até o versículo 21. Né? O versículo chave ele não leu. E aí foi para Salmo 139. Eu falo que a gente tem que ouvir cada coisa. Né? Quando vem dos religiosos, a gente tem que ouvir cada coisa. Viu? É muito, sei lá, falta de conhecimento da Escritura. Ou pelo menos de buscar, ou ter base, pelo menos ter uma, né? Ou faz de conta que não sabe. Ou faz de conta, né? Não sabe de nada. Exatamente, né? Mas a impressão que dá é essa, né? Porque a gente pergunta algo, ou está escondendo, está querendo esconder alguma coisa, porque o versículo que eu pedi para ler foi o 12 e o 13, onde Salomão diz o seguinte, ó, 1 Reis, abre a tua Bíblia, meu irmão, tá? 1 Reis, capítulo 8, versículo 12 e 13, que diz assim, então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Versículo 13, certamente te edifiquei, pulou aqui um pouquinho, deixa eu colocar aqui, certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Eterna habitação. Tá, esse é o versículo 12 e 13. Lá no versículo 27 desse mesmo capítulo, é só continuando 12, 13, 14, 15, 16, até chegar ao 27, veja que surpreendente. Aqui, olha só, irmãos. Salomão, após construir aquele templo, ele dedica a esse Deus esse templo. Então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Olha só, ele fez essa casa para morada, para a eterna habitação desse Deus que ele está falando aqui. Mas veja bem, nesse mesmo capítulo, não vou mudar de capítulo, não vou para o capítulo 9 ou voltar para o 7. Estamos no capítulo 8 de 1 Reis. E só você ir um pouquinho mais à frente, eu não vou ler todo aqui, que eu já cansei de ler esse texto aqui no programa, inclusive tem um vídeo meu na internet que eu leio todo esse texto aqui, ó. Tá? Salomão dedicou aquele templo ao Deus das trevas, tem um vídeo aí na internet. No versículo 22, ele começa a fazer uma oração, tá? Mas ele só leu até o 20, 22, 21, uma coisa assim. Mas olha só, eu quero o 27, eu quero o versículo 27. Mas na verdade, olha só Salomão, no mesmo capítulo, mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. No mesmo capítulo. No mesmo capítulo. Ele fala que fez essa casa para a habitação eterna, e aqui ele fala que fez, que Deus não habita, o Criador dos céus e da terra. Aqui é o Deus de Israel, que ele fala aqui, o Deus do meu pai Davi. Que ele fala que esse Deus de Israel, o Criador, ele não habita na terra, muito menos nessa casa que ele edificou. Mas peraí, mas ele não dedicou essa casa para esse Deus que moraria, que é a habitação eterna desse Deus? Peraí, que contradição é essa? Esta foi a minha pergunta. Que contradição é esta do versículo 12 e 13 para o versículo 27? E não foi lido o versículo 27. Entendeu? Foi lido só até o versículo 21. O principal versículo não foi lido. Eu vou ler novamente. Acompanhe a sua Bíblia aí, irmão. Mas na verdade habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Olha só que contradição com o versículo 12 e 13. Olha só que contradição com o versículo 12 e 13. Ó, então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente edifiquei uma casa para morada, assento para a sua eterna habitação. É uma contradição muito grande, mas vamos ver. E aí é o seguinte, o que eu afirmo com tudo isso aqui? Que o Criador nunca pediu para Salomão construir aquela casa. Outra coisa também, que nós nunca falamos aqui, não tem aquele cego lá do Evangelho que fala, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ó filho de Davi? Quando a Bíblia fala filho, nós sabemos que Jesus não é filho de Davi, ele é descendente. Mas só que aí os camarada, como não tem argumento, começa a falar que a gente está falando que Jesus era filho de Davi. Peraí, mas lá em Mateus fala que é 14 geração de Davi até Jesus, é 14 geração, é descendência.
Nós estamos falando aqui de descendência, conforme a Bíblia fala. Quando fala filho de Davi, é a semente, é a descendência de Davi, ou seja, da tribo de Judá. Davi era descendente da tribo de Judá. Por isso que fala em Mateus na genealogia, 14 geração, né, ali de Abraão até a deportação para a Babilônia, da deportação para a Babilônia até mais 14 gerações, até Jesus mais 14 gerações, eu falei lá. Tá? Então nós falamos de descendente, não falamos que Jesus é filho. Só falando aqui porque as pessoas, eles tentam usar dessa astúcia para enganar as pessoas, para as pessoas ficarem enganadas. Eu fico vendo que sistema podre. Eles ficam tentando basear em engano. Como não tem argumento na verdade, começa a usar de engano, de astúcia. Assim como Satanás é astuto. Outra coisa, quando lá em 2 Samuel nós falamos aqui que o Criador fala que a semente de Davi, não falou ali que era filho direto de Davi. Não falou ali que era Salomão. Tá? Não falou nenhum dos filhos de Davi, inclusive Salomão era o mais novo. Costumava assumir o reinado o filho mais velho. Né? E o Salomão era o mais novo. E ali não fala que era Salomão, fala que é a semente. E aí dá a característica dessa semente. Dá a característica dessa semente. A característica dessa semente é que ele seria açoitado por mão de homem se viesse a transgredir. Mas Jesus não transgrediu? É claro que não, mas tomou sobre si nossas transgressões. Se fez transgressor, por isso ele foi açoitado e morreu numa cruz, para salvar dos nossos pecados. Não é isso? Tá? E ali fala que ele seria o filho e o Criador o pai. Então, peraí, nunca ouvi falar que Salomão foi filho do Criador, e sim o Salvador. Não é verdade? Outro ponto importante. O Criador nunca falava diretamente com os reis. Ele usava os profetas para falar com os reis. Usou o profeta Samuel para falar com Saul. Usou o próprio profeta Samuel e depois o profeta Natã para falar com Davi. Por que falaria diretamente, justo com Salomão, que casou com... Não, o pior dos reis. O pior dos reis. Tá, isso. Ele não foi profeta, foi rei. Então, olha só. Por que falaria direto com Salomão, justo aquele que casou com mulheres que não poderia casar de outras tribos, casou com mulheres egípcias, não poderia, segundo a lei não podia. É muita coincidência. É muita coincidência, não é verdade? Tá? Salomão que teve 1000 mulheres, Salomão que criou aquela magia chamada Goethe, é só vocês pesquisarem. Eu abaixei aqui, inclusive eu acredito que pode sair, irmãos. Eu abaixei aqui um vídeo onde tem um mago falando que ele é seguidor de Salomão. Salomão inventou essa técnica, essa magia chamada Goétia, ou Goécia. Ela é a magia mais poderosa que existe. E foi Salomão que criou. E aí teve um discípulo dele muito famoso, Alex Calvin, um cara muito famoso aí, né, que também seguiu à risca aquela Goétia, ou Goécia, depende da pronúncia. Uns falam Goécia, outros falam Goétia, mas se escreve G-O-E-T-I-A, com T, né? Uns pronunciam Goécia devido vindo do grego, tá? Eu falo Goétia porque é o que a língua portuguesa, ela não obriga a gente a falar uma língua estrangeira correta, apenas tradução correta. Mas a você falar, não se pode falar transliterado, por exemplo. Se está o T, você pode falar o T. Goétia, por exemplo, eu posso falar, tá? Então isso é relativo. Inclusive eu falei aqui eu li uma passagem naquele vídeo que eu falo sobre teria o pastor digno de duplo salário. Eu li uma passagem aqui do grego, e aí teve um rapaz da internet que me criticou. Você tem que aprender a ler. Eu falei assim, não, a língua portuguesa me dá o direito de ler conforme está transliterado. Entendeu? Então, eu não tenho obrigação de ler correto, eu tenho obrigação de traduzir corretamente, porque eles não fizeram com a escritura. O que eles não fizeram, eles não criticam. É engraçado, né? Tá? Então, irmãos, a gente ouve cada bobeira, e aí, veja bem, foi citado aqui pelo cidadão, Salmo 139, eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que ouvir cada coisa. Já que a gente está lidando com eles, tem que ouvir, né? Mas eu tenho que ouvir cada coisa, meu irmão. Olha só, o que ele falou? E ele se contradizeu, olha só. Para onde... Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no Seol, em algumas traduções está inferno, outras sepultura, não vou entrar nem nessa questão aqui. Não vou entrar nessa questão aqui ainda não. Mas algumas traduções está inferno. Vamos usar essa palavra. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, no inferno, a minha cama, eis que tu ali estás também. Aí ele falou da onipresença do Criador. Realmente Deus é onipresente. Ele pode estar em qualquer lugar, ele fez tudo. Até o inferno foi ele que fez. Para o diabo e seus anjos. E seus seguidores. Até o inferno foi ele que fez. O Criador que fez. Ele que criou todas as coisas. Entendeu? Agora, falar que Criador é onipresente, ele está em todos os lugares que ele quiser, é uma coisa. Agora, falar que Deus habita nas trevas, conforme Salomão falou, o Criador disso, Deus disse que ele habitaria nas trevas, é outra coisa. Inclusive, ele mesmo leu essa passagem e falou assim, só que nós não podemos pegar essa passagem isolada e fazer uma doutrina, falar que Deus habita no inferno,
nas trevas. Nossa, Salomão. Ele mesmo falou. Ué, Ele contradizeu, falou, não podemos pegar essa passagem e falar que Deus habita nas trevas. Não, ele não habita, ele é presente. Então, mas lá Salomão está falando que ele habitaria nas trevas. o texto que o texto está falando. Exatamente. Lá ele está falando que ele habitaria nas trevas. 1 Reis capítulo 8, versículo 12, Salomão dedica aquele templo ao Deus das trevas e falou que seria para a habitação eterna dele. Habitação eterna. O inferno não é para a habitação eterna do Criador. Jamais. Jamais. Nunca. Ele pode até estar presente lá, porque ele criou todas as coisas. Mas não é a habitação dele. A habitação dele é o céu, o trono, o paraíso. Você está entendendo? Então, olha só, a jogadinha que eles fazem para sair. Entendeu? Não leu o principal versículo, 27. Não leu. Onde fala que o Criador dos céus e da terra não habita nem naquela casa que ele fez. Ele mesmo fala, o próprio Salomão falou. E aí vem com o Salmo 139 e fala que Deus é onipresente. E quem está falando que Deus não é onipresente? Nós não falamos isso aqui. Nós não falamos isso aqui. Você está entendendo como que é a jogada, é astúcia, rapaz? Por isso que eu tenho plena convicção que esses caras, eles sabem a verdade. Porque eles realmente preferem enganar. Preferem enganar, porque para fazer um negócio desse aqui tem que saber a verdade, cara. Então vamos lançar o desafio de novo. Pedir Não, para eles já- lerem amanhã, o 27. O- Não, vamos botar um dinheiro na mesa aqui, ó. Não, Botar um dinheiro na mesa. O Luiz desligou o rádio, não Se é? colocar o Não, dinheiro mas- aqui, eles falam a verdade, porque tudo é pago, né, pra eles. É. Não, mas se não for- falo porque daí é o dinheiro momentâneo, Não, mas deles é se for dinheiro eterno. verdadeiro, se pra for eles. verdadeiro, eles vão ler. Não, eu liguei na rádio. Se for verdadeiro, vão ler. O versículo 27 também, o 12, o 13 e o 27. Lê tudo. Lê tudo. As pessoas. Quando o irmão leu 1 Reis, capítulo 1 Reis 8 e 12, leu e só leu um trechinho e foi pro outro livro, já desliguei a rádio. Então, aquela hora você mandou uma mensagem, vai, por que foi para outro livro? É. Por que não continuou o capítulo inteiro? E por que não é o versículo 27 que eu pedi aqui, leia o Mas 27. aí, César, onde entra, existe uma certa desculpa aqui que já vem há muito tempo. Ah, o horário é curto. Então pega, cara, só um capítulo e explica para as pessoas. Pelo um menos capítulo, ele. hein, Não, pelo menos o que eu pedi. É. Leia o versículo 12 e 13 e leia o 27 e explique essa contradição. Não, o horário é curto, mas também não tem uma hora. Nós também temos uma Porque hora. nós conseguimos ler até Tanta mais de um coisa, capítulo tanta sozinho. coisa. É porque a gente não precisa ficar fazendo aqui, né? Lorota, né? É E só- tá enrolando, aí, de né? repente, Mas as eles pessoas- têm que enrolar, porque não tem a verdade. Aí de repente as pessoas começam a jogar, nossa, os caras vão pra rádio pra ficar debatendo uns com os outros. A gente não quer debater com ninguém, mas infelizmente tem que falar a verdade aqui. Não, é inevitável, viu? É inevitável. isso aí. Ah, hoje eu vi aqui na rádio, rapaz, é coisa que eu nunca esperava ouvir. Mas foi bom, rapaz, esse programa tá sendo muito bom, porque tá diminuindo a hipocrisia. Ah, eles atacavam antes, agora estão sendo atacados, então tá diminuindo a hipocrisia. Rapaz, você acredita que eu vi hoje aqui? Que tipo assim, essas pessoas estão levantando contra a igreja de Deus, a igreja evangélica, as igrejas católicas. Rapaz, eu falei assim, não acredito que eu estou ouvindo isso. Porque eles atacavam a igreja católica, desde Lutero, desde Lutero. Eles atacam os católicos, chama de hipócritas, chama de idólatras, Que vão pro inferno. que vai pro inferno, que não tem a salvação, que são idólatras. Hoje eu vi algo aqui que eu não acreditava ouvir. Falei, rapaz, eu não estou ouvindo. Mas que bom está sendo esse programa nosso, porque está diminuindo a hipocrisia, só pode. Uns está aumentando, né? Outros está diminuindo a hipocrisia, porque às vezes criticavam, eles atacavam a igreja católica. Agora tá defendendo. Agora está defendendo, tipo assim, porque nós estamos atacando as Já igrejas. apareceu outra religião, esse povo muda. Muda, cara, é impressionante isso. E nós nem somos religião, e se Não. fosse, hein? Nós nem somos religião. Nós não defendemos religião humana, doutrina humana. Impressionante isso aí, viu? Não é verdade? Aí eu vi isso aqui, outra coisa, que os... que é só para falar mal. Bom, infelizmente é inevitável. O que Jesus falou? Eu não vim trazer paz, Isso, mas exceção. Mas no caso, quando é voltado para a palavra. Quando está voltado para o evangelho, ele fala, ó, eu vim trazer dissensão. Dissensão de ideias, dissensão quer dizer de ideia, ou seja, da palavra. Sim. Vai ser a sogra contra a nora, tá? A nora vai estar lá pregando a verdade, a sogra não vai querer ouvir, porque já viveu uma tradição. Entendeu? É nesse sentido que Jesus falou, não tem como evitar. Não tem como evitar as dissensões. É impossível. É verdade. Porque, olha só, Jesus quando veio, foi só paz e amor? Não. Quando Jesus veio? Não. Quem que ele teve que jogar duro e pesado e criticar duramente? Religiosos. Os religiosos, os fariseus, os líderes religiosos da época, os religiosos. Isso todo mundo vê, né, cara? Sim. Você vê em filme, simulação, Jo- tudo existe isso. Tá lá, João Batista, quem aconteceu com ele? Ele foi só paz e amor? Não. Ou ele chama de raça de víboras? Ele É um foi bando de duro. raça de víboras. Foi duro, homem. Foi duro, não foi? Foi. Por que será então? E com quem? Pelo zelo da E com palavra. quem, né? E com quem? E outra, quem matou João Batista? O próprio Os religioso. religiosos. Quem matou Jesus? Religioso. Quem matou os discípulos? Religioso. Aí os caras falam assim, ué, mas só você diz isso? Não. É a Bíblia que fala. Nas simulações, nas Bíblias, você vê Deus brigando com os pecadores? Não. Não existe. Ah, outra coisa. Você falou disso aí, eu lembrei. Existe. Outra coisa, nós estamos falando para as pessoas ser adúlteras aqui? Sim, não. Ele Ele falou Gente, isso. não.
Olha só. Não, se ele falou, é o cúmulo. Não foi ele não foi cidadão não foi cidadão. Vai lavar a mão agora. Não. Relaxa. Não, relaxa aí. Tá. Foi um programa de hoje à tarde. Vai lavar a mão. Aí tipo assim, falou assim, dá impressão, porque joga em direta pra gente, aí fala isso aí, dá impressão que a gente teria falado alguma coisa, dá impressão só, mas é a jogada deles, é astúcia, entendeu? Nós não defendemos prostituição nenhuma, porque olha só, pelo contrário, a gente fala que não faça o teu próximo aquilo que você não quer ser feito pra você. Marido, se você não quer que sua esposa te traia, não traia ela. Mulher, se você não quer que teu marido te traia, não traia ele. Filho, se você não quer que seu pai seja cruel com você, não seja cruel com teu pai. Não é isso a base do evangelho? É isso que a gente prega aqui. A gente tá falando pra ninguém ser adúltero, pra ninguém ser idólatra, pra ninguém ser beberrão por aí. A gente tá falando isso aqui? Qual é o mal de nós falar para as pessoas ler a Bíblia? E mostrar na Bíblia o que eles não fazem. Entendeu? Onde é que está o mal nisso aí? Onde é que está o erro? Então, cara, nós somos duramente criticados e culpados de estar levantando contra a igreja. Sim, nós somos Cristo. criticados, mas quando vem na rua não param, passam assim que nem cachorro com o rabo no rabo. Entre as pernas. Entre as pernas. Então, outra coisa, fala assim, tem que perdoar, né? Tem que amar os inimigos. Eles falam isso aqui. Mas quando passa pela gente na rua, vê a gente como um demônio. Peraí, então perdoa. Então trata a gente com amor. Viva o que está falando aqui. Nós pelo menos vivemos o que nós falamos aqui. E outra coisa. Nós não temos hipocrisia. Outra coisa. Fica às vezes dando indireta, só que a gente não vai ficar dando indireta. Não, nós somos direto. Pra quem é a nossa bronca? Nós não é indireto, nós somos direto. Religiosos. Nós somos direto. Isso aí tá escancarado. E o melhor de tudo, irmãos, que a gente abre espaço para eles aqui. A gente abre espaço da rádio, está aberto o programa da rádio, Estação Boas Novas, está aberto para qualquer líder que se sentiu prejudicado com o que nós falamos aqui. Tomar que esses tempos tudo fecha, esse pastor... Entendeu? Está aberto para qualquer um deles que quiser vir aqui. Ou quem se sentiu prejudicado, qualquer um, está aberto para vir aqui e mostrar para a gente aqui, irmão, na Bíblia não é para brigar. Nós não queremos brigar com ninguém. É que o pessoal confunde, fala que não, o pessoal vai para a rádio para brigar, não é, gente, brigar se não trocar ideia, nunca vai chegar em algum Não vai chegar a conclusão, até porque são séculos de engano. Você vê aí, a mídia fala que a crença evangélica cresceu muito nos últimos tempos. Uhum. Tá virando uma praga, né? E por que o mundo só piora? Só piora. Por que o mundo tá só piorando? Não era para melhorar? Deus. Não era para melhorar? É porque a hipocrisia tá demais, rapaz. Então. Aí os sujos vão se sujar mais ainda. Eu vi isso aqui hoje. Isso tá na Bíblia, né? E olha só, e desde Constantino, os sujos estão se sujando, tá cada vez pior. É porque a igreja imaculada, que era aquela dos discípulos, era reunião de pessoas, era pura. Mas desde Constantino para cá, ela vem se sujando mais ainda e vai se sujar mais ainda. César, eu não sei se foi Jesus, se foi algum das personagens da escritura, falam assim que o próprio cachorro, o cão, voltou para o seu vômito. O que quis dizer? Tá, ali é uma passagem de Mateus, que é pessoas que conhecem a verdade, se deparam com a verdade, teve pleno conhecimento da verdade, mas que não quer essa verdade e volta para o engano. Para a religião. Aí volta para o seu próprio vômito. Entendi. Ele, por exemplo, quando você sai, você não considera uma nojeira esses tempos? Uma podridão? Podridão. Cara, eu não consigo ver tanta hipocrisia, cara. Eu não aguento ver tanta hipocrisia. Eu vejo as pessoas falando aqui na rádio, cara, que hipocrisia, cara. Não vivem o que falam, estão preocupados em enganar as pessoas. Então a gente sente um nojo, como se fosse um vômito. Então quando você sai e volta, você está voltando pro próprio nojo que você sentiu. Isso é pro próprio vômito. Fala, né? É uma pena que nunca vão ler isso aqui, né? Não, eles leem. E fala que é pessoas que estavam no mundo, que voltou pro mundo. Que mundo? Por acaso alguém mora em Marte? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, mas é o que eles falam, né? Que o mundo quer dizer, é você ir para os prazeres da carne. É impressionante isso. Mas a religião não é do mundo? Tá, mas eles não amam essa política aí, nojenta. Olha, eles não amam o Deus Mamon, nojento. Então olha os carros dos religiosos, como que tá com a Tá impregnado. Igual carne e unha. Tá impregnado. Eles são carne e unha. É o mesmo sistema. É a mesma podridão. Então, tem alguns líderes aí que estão correndo igual doido, cara. Né? Caçando voto pro deputado. E vende voto da igreja, meu filho. A verdade é essa. Isso aí é de qualquer dinheirinho que rola, vende voto da igreja. Não, depois vamos dizer amanhã que nós estamos falando pros irmãos não votar. Não, vai falar que ainda tá isolado do mundo, Cara, a gente sempre falou, tem que votar. Tem que votar. Não é obrigação? Que é de Deus. Deus não falou pra cumprir? Ué. Pronto, vote. Religião você não vive, mesma vida, cara. Agora, em quem você vai votar, eu não tô nem preocupado. Pra mim é tudo um sistema só. Entendeu? Vai dar merda do mesmo jeito. De todo jeito vai ser, não tem jeito. Essas urninhas nossas aí, já saiu quantas reportagens aí que elas são manipuladas. Entendeu? Então eu vou ficar preocupado em quem eu vou votar? Eu não vou ficar preocupado em quem eu estou votando. Alguns segundos, alguns minutos, ou horas de vida. Eu vou lá porque eu sou obrigado a votar. Eu tenho que exercer meu papel de cidadão. Agora, não estou falando para a pessoa não votar e se isolar do mundo. Pelo contrário. Se é o sistema
Na político verdade, do mundo, exige isso de Quem você? faz as pessoas se isolar do mundo são eles. São eles. Eles, na verdade, fazem as pessoas se isolar do mundo. Você não Exatamente. pode fazer aqui, você não pode fazer É. isso. Eles se isolam. Eles isolam as pessoas do mundo. Porque ele diz que isola, mas quando tá dentro do templo. Quando sai é pior que qualquer um que não tá Pior dentro. ainda. Aí Faz- esconde, não é verdade? aí seguinte, esconde do líder, esconde da esposa, mas esconde do olho de Deus? De Deus não esconde. Irmãos, eu tava falando com minha esposa agora, ela tava ouvindo o programa, né? E ela ficou muito, assim, chateada, né? Como que as pessoas, esses caras são astúcio. Essas pessoas são astúcias, né? Astutas. São muito astutos na palavra. É igual os pais deles, né? Satanás. É. É. E ela tava falando assim, olha só, como que tenta inverter as coisas, né? Tenta inverter as coisas. E eu falei assim, eu não me preocupo. Foi direto com ela e fui até meio duro. Falei assim, ó, dei um sacolejão. Eu não me preocupo. Não tô me importando com que eles me cumprimentam ou não cumprimentam. Porque eu sei que é falso. É falso. É Então falso. é evangelho. Entendeu? É Pior. falso, hipocrisia. Entendeu? Eu falei, ó, eles não me sustentam. Eles não põem prato de comida na minha mesa. O que eu quero preocupar com eles? Se eu puder amar uma pessoa, eu vou amar. Mas se eles são religiosos e não querem, eles não querem, o que eu posso fazer? É. Não quer me cumprimentar? Meu irmão, Vai fazer o quê? vai fazer o quê? Eu não estou preocupado com isso. Agora eu estou preocupado com o que Deus está vendo de mim. E uma coisa, irmão, que eu falei até com ela, eu falei assim, olha, tá chegando o dia do juízo. Naquele dia, não vai ter desculpa. Estão me ouvindo. Estão ouvindo aqui eu falar da palavra, da escritura. Todos eles que me ouvem aqui estão ouvindo. Naquele dia do juízo, a verdade vai aparecer. Ah, quem está falando a verdade? No dia do juízo. Mas não deixa chegar lá não, meu irmão. Não deixa chegar lá não, porque vai ser tarde. Tá? O dia do juízo está chegando. A verdade vai ser estabelecida. Os humilhados vão ser exaltados. Não está na escritura? Esses humilhados vão ser exaltados é para o dia do juízo. Tá? Os que foram perseguidos. O que falou a verdade foi perseguido por todos. Mas Jesus está falando aqui, ó, exulte, se alegre, vosso galardão é muito grande no céu. É. Vocês vão ser exaltados. Porque vocês estão falando a verdade, vocês estão sofrendo humilhação aqui na As terra. pessoas acham que Jesus está falando para esses pastores que são ricos, que estão roubando, que estão Então, aí é que tá. Que não sofrem nenhum tipo de perseguição. Então, aí a religião pega e joga isso para os pastores. Não, se- Fala ó, que quem é não. perseguido é os crentes. Se as pessoas estão chamando, as pessoas do mundo estão chamando os pastores vagabundos, incomodados, mansos, isso não é perseguição, isso aí porque eles estão... É verdade. É verdade. Mesmo. Todo mundo colhe o que Agora- planta. agora Eles não nós- plantaram isso? Agora nós aqui, nós somos perseguidos mesmo. Nós somos. Até na rádio nós somos perseguidos. Só que aí é que tá. Isso aí Não pelos pode da rádio, né? nada, nada. Vou falar aqui para não ficar meio Isso, estranho. certo. Somos perseguidos pelos líderes que fazem programa na rádio. Porque se não fosse, gente, se não fosse aqui o pessoal da rádio, fosse a amizade que eu tenho aqui, Isso. né? Com o nosso amigo Clérison Lima, se não fosse, eu já tinha voado aqui. E se não fosse Deus, nós estávamos embaixo do Primeiro Deus, né? Mas Deus coloca as pessoas no lugar certo. A verdade é essa. Entendeu? No lugar certo. Se não for, a gente já tinha limpado aqui, viu? Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse falatório todo aí, que nós somos endemoniados, precisa procurar a igreja séria para se converter da verdade. Isso aí move vocês? Porque a mim não pinta. Não, moveu. Qual que é? Um pouco na igreja séria? Eu achei uma igreja séria. Eu fui no meu banheiro, aí eu me olhei pro espelho, olhei pra mim mesmo e falei, eu sou uma igreja séria. Aí, ó. Pronto. Achei a igreja A séria. igreja somos nós. Então, né? a pergunta pra vocês é o seguinte, isso move vocês em alguma coisa? A mim? Sim? Nem, Porque a mim nada. irmão, eu dou risada sozinho quando eu ouço esses Porque a caras. mim nada. Eu pegava Tem hora que eu fico assim meio chateado, com certas falas, astúcia, que é endemoniado, que é, mas a gente sabe que isso é normal. E aí quando vem certo tipo de fala, rapaz, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Entendeu? Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, cara. Porque, gente, procurar, aí cita um monte de igreja aqui, procurar a igreja certa. Gente, nós não estamos falando para procurar, nós nem igreja nós somos. Assim, o templo que nós nos reunimos para estudar a palavra. Igreja somos nós, cada um de nós. E nós aqui não levantamos contra a igreja do Salvador. As pessoas que são sinceras ao Salvador, nós não levantamos contra. Nós estamos contra o quê? Os falsos ensinamentos. Que a Bíblia ataca, a Bíblia fala. E que nós lemos na Bíblia, que nós estamos lendo aqui na Bíblia, para citar para as pessoas. Está entendendo? Com certeza. Procuram saber se a gente pega uma Bíblia, que é o nosso livro de conduta, e coloca atrás do púlpito, aquele púlpito nojento, que chega a dar nojo, Que não coloca nenhum e sacrifício. esconde das Pra que pessoas e passa o que bem quer para as pessoas. É para que dar estão tipo na assim, frente. sabe qual é o problema do púlpito? O púlpito ele serve para no subconsciente das pessoas achar que ali atrás está um sacerdote, Mas dá um certo um representante, poder, e dá o poder, justamente Dá o poder, esse verdade. a questão psicológica. Aí dá um certo poder que é um homem de Deus, um homem ungido, que ele fala ali acabou. Mas Entendeu? a Bíblia fala que perante Deus todos é iguais. Todos são ungidos, todos que recebem o Espírito Santo. Cara,
Mas aí a arma que eles usam, esses púlpitos, é para isso, para manipular as pessoas. Então tá, e as pessoas estão tão cegas que não conseguem enxergar. Isso. Então tá, aí pega a Bíblia, coloca lá atrás, daquele nojo. Eu não sei porque que você não usou o Intangará, eu até hoje fico me perguntando. Rapaz, não consegui, viu? Mas o cara Tá. insistiu, né? Não consegui usar o Veja púlpito bem. dos caras lá. Aí veja bem, eles estão mostrando, eles estão passando para as pessoas ali exatamente o que eles querem, não é? É. Malaquias 3:10 Uhum. e mais outras coisinhas lá, né? Aham. E nós colocamos o data show com a Bíblia na parede. É. Até pessoas que estão na rua acabam vendo aquilo Isso. lá. Aham. Isso é bom. Ué, se tiver errado, então tá errado, tá na Bíblia, que a gente tá mostrando. Tá mostrando na Bíblia, exatamente. Então nós é o errado em mostrar para as Então, pessoas? de mostrar a verdade? É esse que tá sendo a nossa falha, de Ou mostrar a às verdade vezes, para as Às pessoas? vezes só fala, irmão, abre aí, 1 Reis 8, 12. 12. Os não nem abriu, tá folheando, já leu. Já leu, já foi, já. Me convém. Ele é só aquele E outra versículo. coisa, pessoal, a gente se reúne lá e abre a Bíblia na parede com o data show e é o versículo inteiro. Capítulo A gente todo, volta, ou até 2 vezes. pergunta. Eu tentei que voltar, porque a compreensão do capítulo só no Aí outro. de repente tem pessoas que falam, não, mas eu não entendi isso aí. Opa, vamos voltar. Isso. Por que voltar? É aberto para as pessoas Isso. falar, né? As pessoas questionam, perguntam. É um estudo bíblico. Por que voltar? É o verdadeiro estudo da Escritura. Para tentar entender. É. Agora, levanta você numa igreja aí e pergunta o que você não entendeu pro pastor. vê se Pergunta ele para ver, responde. pergunta. Leva disciplina. O que, que né? aconteceu com você? Você é endemoniado, ué. É, percepção, né? Então, quando Cara, ué, né, cara? ué, que Deus eu sigo que eu não posso perguntar? Então. Eu não posso perguntar? Por que eu não posso perguntar? Se eu tô aprendendo. Não é questão de eu desrespeitar. Simplesmente eu quis Perguntar. saber, perguntar, eu quis Exatamente. saber. Ninguém precisa desrespeitar ninguém. Agora levanta uma pessoa dentro de qualquer templo desse E pergunta. Na hora do para a hora da pregação Para passar lá e o culto pergunta. Não, eu só perguntei qual Faz era o esse nome, teste pra qual era ver. o nome do filho de Ana. É, né? Quase levou uma predejada dentro do lugar. Quase foi apedrejada Mas desse. Samuel, manda pro céu. Será que eu tô difícil pra eu responder? A gente não tá aqui colocando ninguém contra ninguém. Isso. Se a gente quer estudar a Bíblia, não, faça um curso de teologia, mas pra quê? O Paulo chamou de Pra enganar merda, ainda mais. de cocô. Quanto mais você vai fazer E eu curso, fiz, mais viu? você vai se Eu tava separar. quase saindo de lá, quase terminando, eu fiz, mas aprende as mesmas manipulações, viu? Ô, você não pode questionar, você não pode falar muita coisa. 3 vezes fui mandado ficar quieto, 3 vezes. tá? 3 vezes, porque perguntei uma No coisa tempo de assim. Estevão, você já tava Mas predejado. como a pergunta ia influenciar no que ele tava falando, aí, entendeu? Então, pessoal, a nossa reunião é pra isso, é pra estudar. Pra estudar. a Bíblia. Só que lá a gente tem uma diferença. Lá não passa aquela sacolinha reclamando de vocês, não. A gente não fica arrecadando dinheiro de ninguém, tá? Porque isso é consciência. A gente tem que pregar de graça dar e de graça receber. Exatamente. A gente não fica, ó pessoal, dê aqui os seus dízimos e tal, para... Cara, isso é conversa pra boi dormir, cara. É. Lê Malaquias todinho, nunca vai existir isso aí, ó. Dízimo nunca foi dinheiro. É. E nunca vai ser. Agora, vocês querem ficar dando dinheiro pra esse povo, aí é problema de Aí é vocês. problema de cada um. A nossa parte nós já Agora, a fizemos. nossa parte é mostrar a verdade. É verdade. Você Essa é a nossa tirar, função. tirar dessa energia, tirar da boca dos seus filhos, para dar para pastor, fica só E na Deus vai se agradar. O pastor com um carrão e você e tirar 100 reais do Irmãozinho de pobrezinho bicicleta. que não tem o que comer. E de E bicicletinha. Deus vai se agradar desse ato. Não é pra ser, Cara, é pra ser o dividir contrário. igualmente? Tá igual tá em Atos, dividir igualmente? É pra ser o contrário. O pastor tem que ajudar quem não pode. É. Tá ao contrário o trem, cara. O trem tá bagunçado mesmo. E aí diz que nós estamos ficando E mais nós- imundos, e tipo nós, assim, é. e eles ficando mais puros. Ah. Puro, uma safadeza dessa, um comércio, É, uma safadeza. uma vagabundagem dessa aí é puro? Onde tá puro nisso? Aí tem pessoas que falam assim, não, mas deixa pra lá. Como deixa pra lá? Essa Ué. escritura não é sagrada? Quem deixa pra lá é porque não tem o Espírito do Mas Pai. tem gente que fala isso, não, deixa pra lá. Quem deixa pra lá e Quem não deixa defende a pra lá- verdade não tem o Espírito do Pai. Não, ó, Quem não tem o tem. Espírito do Pai não consegue ficar calado. Aí eu Não pergunto pra consegue. vocês, se você tem Deus, você tem medo de falar a verdade? Eu não tenho uma verdade. Então, cara, não é Graças brigar a Deus. com ninguém, é simplesmente Se me pegar chamar, a escuta. verdade. Nós não pedimos para desrespeitar ninguém. Nós não pedimos Isso. para você ser mal com ninguém, pelo contrário, para você ser bom para as pessoas, Ser bom. entendeu? E diferente do que esses templos são, uma hipocrisia, uma falsidade. Aí, olha só, que interessante, mas eu fiz parte lá desses templos e eu sei o que eu estou falando com base. Por que eles não vêm aqui? Eles não vêm aqui por causa disso, porque sabem que eu tenho base no que eu estou falando. Eu não estou falando algo de mim, estou falando algo que acontece. Qualquer um que ouve me falar sabe que isso acontece lá dentro. Olha só, hoje eu vi aqui, voltando, né? Hoje eu vi aqui que, tá levantando contra as igrejas, que levanta para fazer contenda e debate, e que, contra as igrejas de Deus. Citou até a católica, rapaz. Olha que impressionante. Uma evangélica aqui citou até a católica. Que eles criticavam tanto, que eles condenam até tanto. hoje eles Até hoje condenam. Mas aí, olha só, nos estudos bíblicos dele, quando tá só eles, só os membros dele, quando eles estão lá entre eles, a porta fechada, só os membros fazendo estudo, é um metendo pau no outro, cara.
Eu não vou falar. É a Assembleia falando mal da Batista, é a Batista falando mal da Assembleia, é a Assembleia falando mal da Católica, a Católica falando mal... Não, a Católica eu não sei que eu não fiz parte. E a Católica pelo menos não tem essa hipocrisia. Não existe. Eles não vê eles falando mal de... Mais discreto. São mais discretos, né? Agora, é a Assembleia falando da Batista, a Batista falando da Assembleia, a Assembleia falando da presbiteriana falando da... É desse jeito lá dentro, nos estudos deles. É um querendo defender a sua e condena os outros. Aí, como a gente não é hipócrita e nem falso e fala abertamente para todo mundo ouvir, aí nós estamos levantando. Nós estamos levantando. Eles não levantam lá quando estão fechados, não. Falando um mal do outro. Eles criam contenda. Eles criam divisão. Eles criam divisão que cada dia surge uma igreja. Eles criam divisão. Pronto, não faz divisão, junta todas as igrejas. Isso. Não faz divisão. Não faz divisão. Nós estamos fazendo divisão, então junta essas igrejas todas, faz uma só então. E aí? É simples, né? Rapaz, mas eles brigam até pra ver quem vai pegar o microfone quando tá fazendo algum evento no aniversário da cidade ali. É um querer se aparecer mais que o outro, é uma hipocrisia, uma falsidade. Vocês têm cada Isso é muito história. infantil. Vocês têm cada história. Não, rapaz, nós vivemos lá dentro. Nós passamos por isso, rapaz. Graças a Deus. Nós não estamos falando aqui, gente, não está caindo de paraquedas aqui não, meu irmão. Nós não estamos caindo de paraquedas aqui não, a gente sabe. Por isso que eu chamo eles pra vir aqui, eles não vêm. Porque se quisesse vir, tá aberto o programa. Cara, Deus não pra que tanta igreja? Tanta igreja, cara. Tanta religião. Cada dia surge mais. Só no Brasil tem mais de 20 e poucos mil religiões. Quem foi que contou que aqui em Nova Olímpia tem 70 e poucas igrejas? Meu avô falou que tem 70, tem mais igreja do que farmácia. Então tá. Aí cada igreja segue um Deus, não é? Cada igreja... Só evangélica. Só evangélica. Só evangélica. Cada igreja tem uma seita, não é? Hã? Ou todas é a mesma seita? O quê? Cada uma dessas Não, 70 igrejas tem uma seita, não é? doutrinas. Uma Existe doutrina? uma você fala? doutrina, né? Na verdade, religião que fala que religa a Deus é seita. Então tá. Toda religião fala, nós religamos a Deus, porque quem religou a Deus foi Jesus, Então o tá. Salvador. Veja bem, qual é a sua igreja? A minha igreja? Sim. A minha igreja sou eu, é você, como nós nos reunimos, estamos reunidos a igreja? É o crente? É o católico? Não. Suponhamos? A minha igreja? É quem frequenta. Hã? Ou seja, é um católico que vai na católica. Ah. Essa é a igreja de Deus também. É um crente que vai buscar Deus nesses tempos. Essa é a igreja de Deus. Ou seja, todo mundo é a igreja de Deus. Se existe 70 igrejas em Nova Olímpia, então existe 70 Deus? Tem 70 Deus, cara? Então, porque cada um segue um Deus. Cada um segue um... Não, na verdade, eles seguem o mesmo Deus. Da picada. Mas olha o jeito que eles montam. Principalmente os da teologia da prosperidade serve uma mão. Tá, mas não sabe. Para eles estão seguindo Deus. Para eles estão seguindo o Criador. Cara, isso é coisa de louco. Rapaz, olha só, quem que ofereceu bens materiais? Satanás. Satanás para Jesus. A mesma proposta de Satanás, essas igrejas estão fazendo para essas pessoas. Olha, essa empresa vai prosperar, você vem que tudo você vai ter algo em troca. As pessoas vão porque tem algo em troca. Agora fala, ó, venha para viver o evangelho, para você repartir com o teu próximo, para você não enganar teu irmão. Rapaz, é minoria, por isso que a porta é estreita. Aí há uma cidadã falando aqui hoje, isso não vai para frente. Gente, só se nos matar para não ir para frente, porque se fechar o salão, fechou. De repente, por alguma questão, fechou, mas calar a gente não vai. Só se matar a gente, porque a igreja somos nós, não vai fechar. Eu não vou me fechar. Não tem como eu me fechar. Outra coisa, tudo vai passar, menos a palavra. Menos a palavra. A palavra não vai passar. O juízo está chegando. O juízo está chegando, está bem próximo, gente, o dia do juízo, tá? Esse pessoal que está brincando com a palavra, naquele dia não vai adiantar, se não se arrepender agora, enquanto é vida. Se não se arrepender, não vai adiantar chegar com essas mentiradinhas diante de Deus, não. Com essas astúcias diante de Deus. Deus conhece muito essas astúcias. Outra coisa, César. Ele conhece Satanás. Isso. Eles ficam falando isso aí, que não vai pra frente e tal. Beleza, que não vá. Que não Mas vá. se nós não falar, outro vai falar. Outro vai falar. Outra coisa, cara, o evangelho não é mídia, não. Uhum. Pelo contrário, A né? palavra de Deus não é mídia, não. Pelo Não é pra contrário. arrancar Eu não sei como nós estamos aqui nessa rádio ainda até hoje. Nós tá tendo até um ibope bom. Graças a Sério? Deus, né? É, Não era nem pra ter. é muitos ouvintes, irmãos. Não era nem pra ter. Eu acho que Porque nosso nós não estamos programa aqui preocupados tá... com isso. E nós não estamos preocupados com E isso. outra coisa, pessoal, todo mundo que for Eu falar lembro que teve vai um ser colega meu, mesmo. eu não posso nem citar o nome aqui, mas olha só como que é. Tá certo. Porque é muito polêmico o nosso programa. Aham. O nosso programa é muito polêmico. Por isso que muitos ficam assim, até de falar, de ligar aqui, porque é muito polêmico. Se eles participar aqui, já vai ter perseguição na igreja deles, entendeu? Então muita gente ouve a gente, entendeu? E um colega meu falou assim, olha, cara, não para, não continua. Seu programa está muito ouvido em Nova Olímpia, tá? Está muito ouvido, tem muita audiência, porque as pessoas, está sendo um programa, ao mesmo tempo polêmico, mas ao mesmo tempo está levando as pessoas a pensar. Nós aqui, nós não falamos que nós estamos com a verdade absoluta. Simplesmente nós falamos para as pessoas analisar os textos da Escritura, analisar as coisas, só isso que a gente pede. É muito mal fazer isso, pedir para as pessoas analisar? Mas aí, César,
sempre surge essa pergunta. Tem pessoas que realmente falam assim, mas a gente não tem um condutor. Como que eu vou ler a Bíblia para entender? Tem que tomar cuidado com esses falsos profetas. Não leva pra eles, não. Acautelar. Acautelar e dos falsos profetas. Não Você leva tem pra que eles, não. analisar. Se você for perguntar a um pastor da religião, ele nunca vai te mostrar. Porque o interesse dele é outro. Outra coisa, um líder de uma igreja grande aqui não vai mudar ela. Porque a sede domina. Não, se ele mudar, o Se pessoal ele tira mudar, ele. ele vai ser pisado de O pé. pessoal tira ele. Da presidente. Ué, pra que presidente? Então você quer conhecimento, cara? Sai do templo e busca Deus. Busca a escritura. Foi o que aconteceu comigo, irmão. Eu pedi a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra a verdade, por favor. Me mostra a verdade, porque eu quero ver a verdade. Muito engano isso aí. Eu quero ver a verdade. Irmão, quanto mais eu oro, mais Deus mostra a verdade. Tá, aí que tá, né? Eu vou fazer que nem o Cícero aqui. Nós somos um Zé Ruela, né? Não entende nada. Não tem curso de teologia, não tem na mal, entra terceiro ano. Né? Terceirão. Né, Rui? Nós. Tá. E porque nós tem certeza e total convicção que o Deus que nós acredita e que é verdadeiro não é esse Deus do dinheiro aí. Porque os pequenos... E nós nunca vamos Porque isso. o Salvador falou que ia revelar a sua palavra, o seu conhecimento aos pequeninos. Então, nós somos pequeninos. Os pequeninos. Mas nós somos ricos de conhecimento. De conhecimento da Isso é que é Escritura. bom. Isso que é bom. Pronto, deixa nós ser pequenininho. Que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Exatamente, foi o que o Zé Batista falou. Você viu, o Agnaldo nunca foi de uma seita. Não. E sabe. Uhum. E sabe. Aí vai você, não, mas esse cara aí acha que é o dono da verdade. Não, mas está escrito. Mas está escrito. É só você Simplesmente olhar, tá isso. escrito. Está escrito. Por que eu estou falando? Porque está escrito. Uhum. De repente eu não sei lá exatamente o versículo onde falar que está, mas se você buscar na Bíblia, está escrito. Eu tenho certeza que está escrito. Se é mentira, é da Bíblia, pessoal. Então a mentira é da Bíblia. E eu tenho certeza que a Bíblia não E aí, é mentira. e aí fala que a gente tira da Bíblia, não acredita. A gente lê tudo e eles não lêem, nós que tiramos. Pessoal, é questão de analisar também. Se não analisar... Só analisar, né, gente? Só colocar a cabeça pra pensar. Aí é o fim. Entendeu? A gente lê todo o capítulo. A gente lê tudo. Nós lemos tudo. Aí vem um camarada aqui, lê só uma passagem. Aí é nós que estamos tirando da Bíblia. Não. Aí É nós que estamos enganando. 127, vai pro 127, ué, que negócio é esse? É bingo, é. Gente, tem que ser devagar, lê um capítulo só, inteiro, para as pessoas entenderem. Entendeu? Aí a semana que vem, lê outro. Porque senão não vai chegar a lugar. Não, nenhum. Eu fui numa... Não, se pelo menos lesse, mas tivesse uma sequência, um contexto, para explicar o contexto, Sim, não tem diferente. problema nenhum. Não, com Agora o certeza. problema é que o versículo que eu pedi, que era o 27, não leu até o 21 ou 22, uma coisa assim, que leu. Não leu o principal. Ah, mas se lê. Porque se lê, meu irmão, ali tá na cara. E outra vai coisa, ter que ter nada a ver. desde que eu comecei a analisar esses programas, Ah, e como que é o irmão lá que falou assim? sempre a mesma coisa. Cara. E outra, como que é o irmão lá que falou que é pra gente parar de falar irmão, do irmão aí, do programa, que nós perguntamos? Mas isso Pra aí parar de vai ser... falar mal? É. Mas aí, então por que não pede pra ele parar de falar mal da gente Isso aí também? vai ser diferente. Vai Será ser que foi? vai ser Só nós temos que parar? Eles não podem Vai ser parar? uma conversa pessoalmente, porque a gente não quer... Já fala aqui que a gente causa briga, né? Uhum. Então, melhor seria se a gente conversasse todo mundo pessoalmente, É. porque não chegava aqui na rádio, ninguém brigava, não levava essa má impressão para os ouvintes. Seria bem melhor isso aí. Com certeza. Mas, infelizmente, pessoal, os evangélicos gostam de debater na rádio. Não, e eles Pessoal, falam mal, é melhor pra e eles causar falam briga. mal de todo mundo, eles falam mal de todo mundo. Isso. Aí quando chega um falar mal dele, aí não pode. Não pode. Aí não pode. Peraí, mas É. quem que é o medidor disso aí que não pode? Quem é que diz que não pode? Peraí, eles podem falar mal de todo mundo, falam mal de todas as religiões. Aí nós chegamos aqui e mostramos na palavra o que está errado, Aí aí não nós não pode. podemos falar. Que negócio que é Se esse? eu falar mal de um religioso, quando fala mal de mim, eu tenho que aceitar, ué. É. Eu devo ter alguma coisa presa para eu tenho que aceitar isso. Ué, eu não falei mal? Uhum. Mas eu tenho que falar o que for real, o que for mentira. Exatamente. Só quando vim falar de mim, eu tenho que aceitar isso também. Eu não falei? Uhum. E por que a gente pode falar aqui e a gente é errado? É. Por que a gente Todo não mundo pode falar, nós não podemos falar. É que eles são ungidos. São ungidos, né? Não pode Por falar. quem? Pelo Satanás, né? Ungido por quem? Diz ele que é por Deus, né? Diz eles. É mamão. Mas quem Deus ungiu? das trevas, né? Quem ungiu um pastor da igreja dessa aí? Então. Pra enganar as pessoas. Aí foi o presidente da religião, né? Que presidente, cara? Aí é política, velho. Cara, quanto mais você vai a fundo, mais pior. Essas igrejas não mudam. Esse é gente. ridículo, isso é Ó, um nojo, velho, isso aí. não diferencia como assim, com uma empresa. A igreja tem um presidente, uma empresa tem um presidente, o mercado tem um presidente, tem os seus E é uma funcionários, empresa, os cargos, Deus, né? é uma Os cargos. empresa. os cargos, Comissionados. tem os seus funcionários, que é os cargos obreiros. Só que lá os caras recebem, né? E por último, E nos espião, tempos né? só os pastores É. recebem. Aquele- Os E peão tira não dos... estavam sentados. Hein?
nas empresas os operários recebem, né, pelo trabalho. E nesses tempos, só o pastor recebe e ainda tira dos operários. Da tira. Acabou o nosso É a pior programa. empresa que existe. Acabou? 6 horas e 2 minutos. Irmão, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos aí pela internet, tá? Os irmãos que acessou, espero que esteja transmitindo aí pela internet, não sei se estará, mas se estiveram na sintonia, um abraço a todos. Abraço a todos aqui de Nova Olímpia que estão na sintonia, que são muitas pessoas, tá? Que a gente está sabendo. São muitas pessoas aí na sintonia do programa Estação Boas Novas. Nós não buscamos mídia, Graças tá? a Deus. Nenhum reconhecimento nessa questão. Nem dinheiro. Isso. O nosso objetivo é mostrar a verdade, simplesmente, né? Doer que doer. É um programa polêmico? Não vou negar que porque não ele tem vai como, contra o engano de séculos de engano, né? São séculos de engano. Mas só que existe uma promessa, uma profecia, que viria à tona o que estava em oculto, que seria pregado nos telhados. Tudo que foi falado aos gabinetes, foi falado em oculto, seria anunciado nos telhados. Anunciar nos telhados é a ideia de você subir e falar para todos ouvirem, sem medo, abertamente para todos ouvirem, tá? Não é ficar falando dentro de um templo, mas falar para todos ouvirem. Onde nós estamos, nós anunciamos. Onde nós estamos. Se a pessoa quiser saber da palavra, é só nos procurar, tá? Acesse ali nosso Face também, o canal do YouTube também, tá? E você pode estar tendo contato conosco para nós trocarmos uma ideia aí a respeito do Evangelho do Salvador, Com ok? certeza. Nosso horário já foi. Já foi. Gostaria de agradecer aí a todos, tá? Todos na sintonia. Gostaria de agradecer aqui os nossos irmãos aqui, que sempre está aqui conosco, levando essa palavra. E levar uma palavra de fé, de esperança, de amor para quem estiver nos ouvindo agora, tá? Nós não queremos aqui atacar o verdadeiro Evangelho, pelo contrário, defendemos o verdadeiro Evangelho. Nós queremos que você entenda esse Evangelho, que você tenha liberdade, que você sinta esse amor do Salvador, que você sinta essa paz do Salvador, mesmo a meio perseguição e dificuldade. Você sinta o amor do Salvador na sua vida, que você busque o amor, amar as pessoas como a você mesmo, não fazer ao próximo aquilo que você não quer que seja feito para você, tá? Isso tem sido a nossa mensagem aqui. Esses textos, esses temas que nós falamos, para que as pessoas possam analisar e perceber que há um grande engano aí fora. Há um grande engano. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é de perdição. Então, busque o único caminho, o caminho, a verdade e a vida, o Salvador. Ele te dará perdão, né? Vai perdoar os seus pecados. Ele vai te dar sabedoria, conhecimento da palavra. Então, essa é a nossa palavra de incentivo, de fé, tá? Busque Ele. Não se aparta desse Evangelho, desse Salvador. Busque esta fé, tá? Busque o amor do Salvador, a palavra dele que não vai passar, a palavra dele que é a verdade, tá? Fuja dos enganos, fuja de todo tipo de prostituição, inclusive da palavra. Muitos estão prostituindo a palavra, Vendendo, tá, amados? né, cara? Vendendo a palavra. Então, nossa palavra de amor e fé, de esperança, está chegando o grande dia, está cumprindo as profecias, para que nós possamos ir morar juntos no mesmo lugar, no paraíso, na habitação do nosso Criador, que não habita nas trevas, não há treva nenhuma nele, ele é luz, e se ele for na treva, a treva vira luz, porque ele é luz. Se ele for na treva, a treva vira luz, porque ele é luz. Então, amados, volte para o Evangelho, volte para a palavra do Salvador, volte para essa escritura, leia, entenda o contexto, leia tudo, não fique preso a números de capítulo e versículo, leia tudo, tá? Essa é a nossa oração para você que está nos ouvindo. Se apegue com esse Salvador, com esse Deus altíssimo, eterno, aquele que criou todas as coisas. Se apegue com Ele, peça sabedoria, conhecimento. Ele dá conhecimento, Ele dá sabedoria, Ele livra do engano, tá? Se você pedir e for com o coração sincero, Ele vai te mostrar a verdade. Não precisa confiar em nós, não precisa confiar em ninguém. Confia no Salvador, no Criador. Invoque o seu Espírito. Todo aquele que invocar o Espírito do Pai será salvo. Ele vem morar na sua vida e vai produzir em você os frutos do Espírito, que não vem de nós, é dom gratuito de Deus, que é o amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, justiça, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Assim diz em Gálatas 5, 22 e 23. Ok, amados? Fica na paz do Salvador, tá? Todos vocês, todos na sintonia. Também gostaria de despedir aqui dos nossos amigos, irmãos aqui conosco, irmão Cícero. Uma boa noite aí para todos que estão ouvindo, um abraço aí, que essas palavras possam
tocar essas pessoas aí, realmente eu possa buscar a verdade. Amém. Irmão Rude, boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite a todos os irmãos que estão na sintonia. Que seu Jesus Cristo venha abençoar cada um e que venha dar entendimento da sua escritura. Amém. Guinaldo, Boa noite, pessoal. Até o próximo programa, se Deus quiser. amém. Boa noite, pessoal. Até mais. Wagner, né? Próximo sábado. Isso. Tá? Então, boa noite a todos. Fique com o Pai, fique com o Você Altíssimo, ouviu? com o Salvador, tá? E até a próxima, se o Pai assim nos permitir. Estação Boas Novas, a estação da boa notícia.